Aleluia, que bom que você está aqui conosco. Antes de começar essa palavra, eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você estiver, e vamos pedir para que o Pai possa trazer a palavra revelada aos nossos corações. Pai, nós te pedimos para que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo agora, trazendo o entendimento dessa mensagem para a vida de cada um dos meus irmãos que estão agora, Senhor, nos assistindo, nos ouvindo. Pai, desde já, eu quero declarar que a paz do Senhor possa ser com cada um dos meus irmãos. Vem com a tua presença de paz, vem com a atmosfera de alegria, de amor, sobre cada lar, sobre cada casa. Agora, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor possa nos direcionar e nos conduzir durante todo esse tempo. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém, meu irmão. É uma honra para nós estarmos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, para cultuar. E agora eu quero ministrar uma palavra que vem da parte do Senhor para a sua vida. O tema dessa palavra, o tema dessa ministração é: Deus é poderoso, se permitirmos, Ele fará. Irmãos, Deus, Ele é poderoso. E se você permitir, com certeza, Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo e qualquer coisa que precisa ser feito. Porque a palavra do Senhor fala lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele foi o criador de tudo. Ele que criou todas as coisas. Ele criou os céus e Ele criou a terra. Mas Ele também nos criou. E olha o que a palavra fala lá no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. E fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele faz aquilo que não existe vir a existir. Aquilo que não está acontecendo vir a acontecer. Deus é poderoso, como nós falamos no título dessa mensagem. E se permitirmos, Ele vai fazer todas as coisas. E olha o que a Bíblia continua falando no livro de Gênesis 1. Agora nós vamos ler o versículo 3. E diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz essa palavra em Gênesis 1, irmãos, você precisa saber de uma coisa: ninguém poderia falar essa palavra que Ele falou, porque Ele disse haja. O significado dessa palavra é exista. Deus disse exista a luz. Como uma pessoa pode falar para existir algo se não for o Senhor? Foi Deus que criou todas as coisas. E Ele, como um criador que fez todas as coisas, que fez a matéria, não foi alguém que entregou uma coisa pronta e pediu para aquela pessoa moldar. Não, Ele foi o criador até mesmo da matéria. E Ele disse uma palavra que jamais, nunca poderia alguém falar, que é exista. Ele diz haja luz. E essa palavra, ela vem direto aos nossos corações, porque o que Deus está falando conosco é que você pode mudar tudo o que está à sua volta, não pelas nossas forças, não por nós mesmos, mas porque Ele é poderoso
para fazer. Ele que criou todas as coisas pode mudar tudo, pode transformar toda e qualquer situação. E olha o que o versículo continua falando. Agora nós vamos ler Romanos capítulo 4, 17. Só a parte B do versículo fala assim: Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode transformar, Ele pode moldar, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Porque, repita comigo, Ele é o Criador. Ele que criou, Ele que formou, Ele que deu vida, Ele que disse: haja, exista. Ele que nos formou. Ele é o Criador de todas as coisas. E olha o que a palavra fala lá em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é aquele que formou a matéria. Ele molda, Ele moldou o homem. Ele trouxe a existência do homem. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, você foi criado à imagem e à semelhança do Pai, de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Eu sei que muitos talvez ficam pensando: poxa, como assim eu me pareço com Deus? Você tem as mesmas características, já está dentro de você. Ele que deu o sopro de vida para você, Ele que te dá o fôlego de vida, Ele que muda toda e qualquer situação, Ele que cria, Ele que molda, Ele que transforma. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele foi aquele que nos formou, foi aquele que mudou tudo, para que eu e você pudéssemos ter vida, mas não simplesmente qualquer vida, vida em abundância. O desejo de Deus é que você venha ter vida, mas não qualquer vida, mas que você possa ter vida e vida em abundância. E você sabia que esse relacionamento lá atrás, também em Gênesis, foi quebrado? Porque Deus disse para o homem, para Adão: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos que tiver no jardim, mas desse fruto você não vai comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, Adão, porque se você comer, certamente você vai morrer. Mas, irmãos, não foi assim que aconteceu. O homem simplesmente comeu todas aqueles frutos que estavam disponíveis, mas o que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus. E olha o que a palavra fala lá em Gênesis, só para a gente ver na palavra o que Deus falou para o homem. Gênesis 2, do 16 ao 17. O Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, Deus é aquele que dá o bom conselho. Ele vem para te dar um bom conselho. Ele vem para que você possa ter vida. Ele vem para que você possa usufruir de tudo que Ele já te deu, de tudo aquilo que Ele vai te dar. Mas olha o que a palavra ensina para nós. Deus falou com o homem: olha, você não come dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Irmãos, o homem comeu, mas Deus é tão grande em misericórdia, tão grande em amor, que Paulo nos fala lá no livro de Romanos 6, 23, assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o homem comeu do fruto,
o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus vem para trazer vida. E te dá vida, mas não só simplesmente uma vida que vai passar, não. É uma vida, mas uma vida em abundância. É uma vida eterna. E você precisa saber que nós já estamos vivendo a vida eterna. Não é que você vai morrer para poder começar a viver a vida eterna, a vida de Deus. Não, meu irmão. Nós já vivemos a vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Se você não está vivendo ainda o melhor da vida de Deus, que você possa hoje se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver a vida de Deus, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Se eu permitir, o Senhor vai fazer obras maiores na minha vida. Se você permitir, Ele vai fazer coisas muito maiores, porque a palavra do Senhor fala lá no livro de Jeremias 29, que Ele sabe quais são os pensamentos. Ele tem pensamentos e pensamentos de paz, pensamentos bons ao seu respeito. Os pensamentos de Deus para você são infinitamente maior do que você pode imaginar ou do que você pensa. O pensamento de Deus sobre você é um pensamento que Ele quer ver você crescendo, é um pensamento que Ele quer ver você prosperando, é um pensamento que Ele quer que você possa prosseguir, caminhar em fé, não ter medo, porque a fé é carregada de ação. A sua fé não é uma fé que você tem simplesmente para reter e achar que as coisas vão mudar sem você mudar, sem você agir. Você precisa agir. E Deus fala: eu sei que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao seu respeito. Agora, como você pode fazer para que os sonhos de Deus possam se cumprir na sua vida? Como você pode fazer para que o desejo, o sonho, os projetos possam se cumprir na sua vida? Na semana passada eu falei um texto e eu trouxe essa ilustração que fala sobre a fé, a atitude de homens que tiveram fé. Eu quero ler esse texto novamente, só que nós vamos ler todo esse texto. Na verdade, nós vamos ler Marcos 2, do versículo 1 até o versículo 12. E nós vamos entender como fazer com que os sonhos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Leia comigo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo a abertura, baixaram um leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então
ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Quando nós olhamos para todo esse contexto, para toda essa história, nós podemos observar 4 pessoas, 4 personagens aqui, que fazem toda a diferença nesse texto. E eu quero falar um pouco sobre cada um, sobre cada papel desses personagens. O primeiro, lógico, é Jesus. Jesus, ele está lá pregando para aquele povo, para aquela multidão que estava lá naquela casa. Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele veio, irmãos, para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para trazer vida. Ele veio para trazer a paz. Ele veio para curar. Ele veio para transformar. Ele veio para nos salvar. Jesus é essa primeira pessoa. A segunda pessoa que eu quero falar com você é a multidão. São aqueles que estão ouvindo tudo, que estão observando tudo que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Têm se tornado insensíveis. Aquela multidão era uma multidão que estava insensível. Quando aqueles amigos do paralítico chegaram lá, naquele lugar onde Jesus estava, eu tenho certeza que eles devem ter tentado entrar por alguma porta, por alguma janela, antes de pensar em quebrar o telhado daquela casa. Mas sabe o que aconteceu? Aquela multidão não fez nem caso. Aquela multidão estava lá porque eles também precisavam de uma palavra, mas eles não estavam se importando com a necessidade do outro. Muitas vezes a multidão está tentando nos paralisar. Muitas vezes a multidão está tentando colocar você para baixo, ou então está te empurrando para fora, ou nem deixa com que você entre. Mas sabe o que acontece? Nós podemos olhar o terceiro personagem dessa história, que são os amigos do paralítico. Eles são homens cheios de fé, porque apesar da multidão, apesar de tudo que estava colocado como dificuldade à volta deles, eles não pararam. Mas eles subiram naquele telhado, desceram aquele leito, porque você lembra que a fé tem que ser envolvida de ação. A fé, você tem que dar um passo em ação, em agir. Eles não ficaram lá parados, porque eles foram com aquela expectativa, sabendo: se você se encontrar com o Mestre, você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai sair de lá andando. Irmãos, ninguém leva uma pessoa numa maca para um canto distante sem ter a certeza de algo. Eles já tinham crido no coração deles que aquele paralítico, sairia daquele lugar andando. Eles já tinham colocado no coração dele: olha, você vai sair de lá andando, porque se você tiver um encontro com Jesus, Jesus vai curar você, Jesus vai te transformar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te dar um novo fôlego de vida. Sabe o que aconteceu? Aqueles amigos, que amigos? Como nós precisamos de amigos assim. Amigos mesmo, irmãos, que possam estar com você em todo e qualquer momento. Amigo onde você possa se sentir seguro. Amigo onde você possa confiar. E eles foram lá. Não se importaram com o olhar da multidão. Não se importaram com as críticas. Não se importaram com o que iam falar ou iam deixar de falar. Eles simplesmente tiveram fé, ao ponto de subir em um telhado, abrir um buraco e descer aquele paralítico aos pés de Jesus. E sabe qual é o outro personagem dessa história? É o paralítico. Irmãos,
esse paralítico, ele foi uma pessoa que foi completamente dependente daqueles amigos. Você sabia que o número 4, um dos significados do número 4 significa dependência? E ele foi conduzido até aquele lugar, até aquela casa, levado por 4 amigos. E ele estava simplesmente na dependência daqueles amigos. E ele chegou diante de Jesus na dependência de Jesus. Porque simplesmente ele poderia só ter chegado lá e ter passado por aquele transtorno e ter saído sem nada. Mas ele foi dependendo. Então eu fiz uma pergunta: como você pode fazer para ter os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida? Sabe como, meu irmão? Você precisa depender do Senhor. Assim como aquele paralítico dependeu tanto daqueles amigos para carregar ele, e quando chegou lá naquele lugar, ele dependeu do Senhor Jesus para ver a vida dele transformada. E sabe de uma coisa? A primeira coisa que Jesus fez para aquele paralítico foi: os teus pecados estão perdoados. E aí você talvez pergunta: poxa, como assim? Se nós estivéssemos lá, naquele ambiente, naquela casa, talvez era até uma pergunta, ou então era até uma dúvida que ficaria no nosso coração: como assim? Como ele diz, os teus pecados estão perdoados? E aí aqueles escribas, aquelas pessoas que estavam lá, começaram a zombar, começaram a razoar nos seus corações, dizendo: como? Como alguém pode perdoar pecados se não Deus? Não sabia eles que Jesus era o Filho de Deus, como nós lemos no texto de 1 João 1:1. Ele estava com Deus desde o princípio, porque ele era o Verbo. Jesus é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro milagre que precisa ser operado nas nossas vidas. Esse é o primeiro milagre que aquele paralítico precisava e que nós também precisamos, irmãos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e nós carecemos da glória de Deus. Mas Jesus não ficou apenas naquele: os teus pecados estão perdoados. Jesus olhou para aquele paralítico depois que já tinha perdoado, porque a primeira cura que aquele paralítico precisava, a cura principal para aquele paralítico não era andar, era a cura dos pecados, era dizer: os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Depois Jesus olha para ele e diz: filho, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, eu também falo para você agora: levanta e anda. Uau! Levanta e anda. E sabe o que me deixa mais admirado? É que depois que aquele paralítico se levanta, ele toma o leito dele, aquela cama onde ele desceu, aquele leito onde ele foi carregado por aqueles amigos, e agora ele está andando, levando embora. Mas ele não está mais deitado naquela maca, ele não está mais deitado naquele leito, agora ele está levando o leito. Ele está contando o testemunho: eu cheguei aqui deitado, paralisado, mas eu saio daqui carregando o mesmo leito que me trouxe. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele traz a existência. Ele diz: haja.
Ele diz: exista. Ele diz: seja feito nova todas as coisas, sabendo que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Olha como termina aquele povo falando: jamais vimos coisas assim. Jamais eles tinham visto algo dessa maneira, jamais eles tinham visto coisas assim. E existe uma profecia bem antiga, até no livro de Isaías 9, no capítulo 9, e essa profecia era justamente para aquele povo. E olha o que a palavra fala, lá no livro de Isaías 9:2: o povo que andavas em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquele povo que vivia na sombra da morte, sabe o que foi que aconteceu? Jesus foi lá para trazer a luz, porque você precisa lembrar que ele disse: haja luz. A luz veio para aquele povo que era insensível, que não deixou aquele paralítico entrar naquela casa. Sabe o que aconteceu? Depois o paralítico se tornou o centro das atenções daquela multidão. E aquele paralítico saiu de lá transformado, salvo. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus molda. É assim que Deus nos transforma. Então, meu irmão, eu quero falar, encerrando essa mensagem: seja dependente do Senhor. Seja uma pessoa que depende dEle, sabendo que tanto Ele é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, como Ele é capaz de transformar todas as coisas. Aquilo que um dia foi feito, ou aquilo que está ruim, Ele pode transformar, Ele pode mudar. Da mesma forma que Ele fez com o paralítico, Ele pode fazer com você. Aquele paralítico saiu de lá andando, mas aquele povo também, quando aquele paralítico andou, aquele povo glorificou ao Senhor. Aquele povo diz: nós jamais vimos coisas assim. Que isso possa ser na sua casa, que isso possa ser na sua família, que isso possa ser na sua vida. Quando Deus começar a agir, quando Deus começar a operar em você, sabe o que vai acontecer? Talvez você vai dizer: jamais eu vi coisa assim. Porque Ele é que traz a existência. Ele é o Criador. E Ele quer fazer coisa nova na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa.